Estamos juntos mais uma vez para seguirmos com o estudo do livro O Passe como Cura Magnética, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Capítulo 20. Qualidades do agente de saúde espiritual. O Marquês de Puységur, que foi fiel seguidor de Mesmer e tão grande contribuição deu ao estudo do magnetismo, tendo ele mesmo tratado gratuitamente centenas de criaturas pobres com o socorro magnético, deixou-nos uma reflexão sobre a doação. Contentemo-nos em fazer, a exemplo do Sr. Mesmer, esforços sobre nós mesmos, e certos de muito fazer, por não se exaltar ao extremo, vendo todos os efeitos surpreendentes e salutares que uma pessoa humana com coração reto e amor ao bem pode operar pelo magnetismo animal. No livro Mesmer, capítulo 6. Sem dúvida, é um convite importante aos passistas para que tenham o coração reto e o amor ao bem na justa aplicação de suas forças radiantes. Tendo em vista as suas responsabilidades, os passistas devem ser os primeiros a buscar a preservação da higiene espiritual na câmara destinada ao serviço de passes, não permitindo que, sob seu teto, desenrolem-se conversas frívolas ou atitudes menos edificantes. Nos domínios da mediunidade, no seu capítulo 17. Na Câmara de Passes, reúnem-se sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança, formando-se uma espécie de altar interior, constituído dos melhores pensamentos, preces e aspirações, tanto dos que são beneficiados quanto dos que ali trabalham com amor. Os benfeitores espirituais afirmam que o passista, no mundo espiritual, obedece a um programa. Ele procura ter grande domínio de si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa, profunda confiança no poder divino. Isso está no livro Missionários da Luz, na página 320 e seguintes, da edição que a Marlene anota na bibliografia final. Diante de um programa com requisitos tão abrangentes, o candidato a passista na lide humana poderia até se sentir amedrontado ou mesmo incapacitado, sobretudo quando tem consciência de suas próprias fraquezas, dificuldades íntimas em relação à tarefa. Referindo-se a isso, Alexandre ameniza o rigor afirmado na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao serviço humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Livro Mensageiros da Luz. Com base nessa observação, cremos que o servidor do trabalho de passe não deve se fixar nas virtudes que ainda não conseguiu amealhar, mas nos esforços que está fazendo para conquistá-las. Para o servidor sincero, tudo é luta e aprendizado. Com as tarefas do passe, inscreve-se nos caminhos de autoaperfeiçoamento, que lhe vão permitir maior aprimoramento espiritual. Quem se inscreve em um programa desses, em qualquer setor do trabalho, não pode se esquecer de que a ausência de estudo significa estagnação. Jamais deve desistir de aprender. Livro Missionários da Luz, no seu capítulo 19. A respeito do amai-vos e instruí-vos do Evangelho, o Dr. Alberto Seabra, espírito, tem interessante recomendação. Quando os instrutores da sabedoria preconizam um estudo, não desejam que o aprendiz se intelectualize em excesso, para a volúpia de humilhar os semelhantes com as cintilações da inteligência. E quando recomendam a meditação, de certo não nos inclinam à ociosidade ou ao êxtase inútil. Isso está em Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 22. Sem dúvida, a doação de passes é a oportunidade inegável de autodisciplina e vigilância, de reforma íntima e esforço construtivo no bem. O passista, além de enriquecer-se espiritualmente pelo estudo constante e edificante, tem a oportunidade de adquirir hábitos nobres por seu trabalho simples e humilde em favor da saúde humana.
O fato de não ter controle sobre os resultados obtidos por meio de suas faculdades leva-no ao exercício da humildade e da paciência. Relembra-se sempre dos ensinamentos do codificador. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo comum. De outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Livro A Gênese, capítulo 14. Com relação à ação fluídica e à humildade a ser desenvolvida, é sempre bom lembrar o exemplo de André Luiz quando começou a transmitir passes. Isso está no livro Mensageiros, 44. Sua primeira paciente foi uma senhora desencarnada, cega, portadora de tracoma. Com a transmissão do passe, ela passou a enxergar. André Luiz ficou muito empolgado, sobretudo quando a beneficiária fez elogios à sua capacidade curadora. Mas Aniceto, o mentor espiritual, chamou sua atenção, pedindo-lhe para não enveredar por esse caminho, porque o resultado do tratamento espiritual pertencem a Deus, inclinando-o a considerar que todo o bem procede do coração generoso de nosso Pai. André Luiz recompôs-se, respondendo à beneficiária: minha amiga, agradeça a Jesus, não a mim, que sou apenas obscuro servidor. O médico desencarnado atendeu também a um senhor cuja região facial apresentava-se com um aspecto horrível, trazia ainda o reflexo do câncer que o acometera na última existência terrena. O passe em nada modificou o quadro. Como lembrou Aniceto, alguns se sentem curados, outros acusam melhoras, e na maioria parece continuar impermeável ao tratamento espiritual. Pode-se dizer que o mesmo ocorre no atendimento na casa espírita. Segundo os mentores, isso acontece por falta de educação religiosa. Os espíritos demoram a se desvencilhar das doenças que eclodiram no corpo físico, o que ainda permanecem radicadas no perispírito, mesmo após a desencarnação. Todas essas ponderações falam em favor da prudência que o passista deve ter, entregando a Deus todos os resultados da ação magnética. Aqueles que persistem em suas atividades, apesar de reconhecerem as próprias imperfeições, lembramos a lição de Conrado, um dos benfeitores da doação fluídica, com muitas horas de serviço no mundo espiritual. Diz ele: somos simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação vem do alto. Na verdade, somos singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17. Somos simples tomada elétrica em um canto escuro da sala. Por nós passa a força. Nós não a controlamos. Não somos donos dela. Essa imagem deveria ser gravada em nossa memória. Por meio dela, recordaríamos sempre, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós, a benefício dos outros. É imprescindível que o nosso coração, a nossa mente estejam dispostos ao exercício do amor, da humildade e da fé viva. Não podemos nos esquecer de que cada médium possui características especiais. Há uns que têm mais sucesso auxiliando determinado tipo de doença. Outros distribuem maior energia regenerativa e assim por diante. No caso dos passes, estamos lidando com essa mesma força, que varia muito em intensidade e qualidade, de médium para médium, porque embora o potencial magnético seja peculiar a todos, as suas expressões graduam-se ao infinito. Isso está no original, não aparece essa referência. Nota do digitalizador. No original não está isso escrito, mas aqui está e seguimos com o nosso estudo. Os candidatos à doação fluídica não devem esquecer as ponderações de Emmanuel. No que se refere aos doentes, os cientistas ateus apenas enxergam o corpo na alma e os religiosos fanáticos extremistas apenas enxergam a alma no corpo. As inteligências sensatas, porém, observam uma e outro, conjugando bondade e medicação nos processos de cura. Isso está no livro Seara dos Médiuns, Lição de Mediunidade a Doentes, na sua página 185. Na mesma lição, o benfeitor chama a atenção dos religiosos para não se deixarem levar pelo fanatismo. Ao relatar alguns casos de assistência espiritual neste livro, também tivemos a mesma interpretação, ou seja, a de relembrar que o processo do adoecer
e da cura são muito complexos e não podem ser vistos de forma simplista. E ainda Emmanuel ressalta: os religiosos extremistas, a feição de místicos intransigentes, quase sempre enxergam exclusivamente a oração, todo o trabalho socorrista, interpretando a moléstia como simples ato expiatório da criatura, qual se a alma encarnada fosse onipotente na própria defensiva, olvidando que os vírus não interrompem o assalto infeccioso diante dessa ou daquela preleção moral. E o mentor conclui: seja qual for o doente do qual te aproximes, compadece-te tantas vezes se fizerem necessárias, entendendo que é preciso aprender e ajudar o necessitado de maneira que o necessitado aprenda a ajudar a si mesmo. Livro Seara dos Médios, lição de mediunidade dos doentes. Por hoje ficamos por aqui. A lição está cada vez mais interessante. Até a próxima. Abraços.